Ministração da Palavra, com a pastora Rosângela Colares, ao vivo, direto da Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Então nós vamos falar aqui sobre uma palavra bem conhecida, só que na própria parábola do semeador tem a resposta do significado dos solos e como a semente pode germinar em cada tipo de solo. A resposta está na continuidade da parábola. Mas eu vou levar essa palavra aqui para uma vertente diferente. Porque que queira ou que não, para que nós venhamos receber a palavra, para que ela venha fluir em nós, nós temos que estar libertos. Nós temos que estar limpos. Nós temos que estar com a mente aberta. Porque senão a palavra não vai fluir. Vou dar um exemplo aqui. Se você está aqui e não consegue se ligar neste momento, para que nós juntos aqui se torne um fio condutor para entrar em comunhão com o trono de Deus. Às vezes a pessoa está aqui, mas o pensamento está nos problemas, nas dificuldades, nas decepções que passou durante a semana. E aí fica desconcentrado da palavra e a palavra não vai produzir o fruto que precisa ser produzido quando nós estamos com o coração e os ouvidos sem os comichões. Os comichões que atrapalham. Que comichões em grego é um tipo de inimigo espiritual que tenta tirar a nossa concentração da palavra que tem o poder para libertar. Glória a Deus. Mateus, capítulo 13, nos fala o seguinte, a parábola do semeador. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Nessa ocasião aqui, quem era o semeador? Era Jesus. Glória a Deus. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante ou o suficiente. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele dos discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo lhes disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Eita, que Jesus é tremendo, né? Só quem entende a parábola é quem é eleito, quem é escolhido. Profetiza aí, diga aí para o seu irmão: você é um escolhido de Deus. É por isso que você está nesse lugar aqui hoje, tão escondido. E você está aqui hoje para receber o poder desta palavra que vai fazer a diferença na tua vida. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas,
porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem. Foi? Glória a Deus. E ouvindo não ouvem. Não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não recebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração. Olha a importância do coração. E se converta, e eu o cure. O que é cura aí? O que é cura? Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem além da visão comum. Eita, Deus de poder. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Eita, Deus de poder. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Ou seja, o próprio Senhor Jesus diante da presença deles. E ouvi o que vós estão ouvindo agora e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. E o semeador está aqui agora. Porque o semeador que está nessa dispensação que nós estamos vivendo é o Espírito Santo de Deus. É aquele que Jesus deixou com a sua igreja aqui na terra. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno. É isso. Quando o coração está endurecido, que joga a semente, mas a semente não penetra porque o solo está endurecido. Vê o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este foi o que semeou ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. E logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos e o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, e outro 60, e outro 30. Queridos, podemos sentar, concentrados aqui no poder desta palavra, que o Espírito Santo tome o primeiro e último lugar, e que nós possamos aqui entender e aprender o que o Senhor quer nos ensinar aqui hoje. E que esta palavra aqui, Senhor, estou consagrando ela, Espírito Santo de Deus, a Ti. Espírito da verdade, que eu desapareça, pois eu não tenho, Senhor Deus, qualificação, eu não tenho poder, eu não tenho autoridade, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer com que as pessoas que estão neste lugar saiam daqui, Senhor Deus, recebendo a palavra e saiam daqui curadas, entendidas daquilo que Tu queres passar para elas. Portanto, Senhor, que essa palavra seja como uma semente que venha penetrar no solo do coração de cada um. Mas vai trabalhando, Senhor Deus, no anfiteatro das emoções. Porque as emoções, Senhor Deus, têm atrapalhado muitas coisas, muitas decisões, muitas atitudes, muitas ações, muitas reações, muitas escolhas, muitas maneiras de ver, até as adversidades e os problemas. Quando nós estamos, Senhor Deus, impactados pelo problema, decepcionados, entristecidos, desiludidos, que isso não venha nos tirar daquilo que Tu quer fazer com que a gente continue acreditando
que contigo nós podemos todas as coisas. Ligado com o poder da palavra, nós vamos vencer, vencer e vencer, porque essa foi a palavra determinada que tu deixou para a tua igreja. Eu venci o mundo e vós também vencerão. Portanto, eu creio que aqui só tem vencedor. Aqui só tem pessoas que estão com o coração aberto. Se tem alguma seta, alguma dúvida, algum problema, meu Deus, que tente impedir a penetração do poder desta palavra na alma, no espírito, para que o Espírito de Deus, com a liberdade, agindo como Jeová Rafá aqui nesta noite, que é curando, transformando e renovando, ele tem essa liberdade que ele encontra em cada um de nós, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Independente da religião, independente da sua escolha, que você possa receber esta palavra. Independente se você se congrega nessa igreja aqui, se você é membro dela ou não. Você pode ser membro de outra igreja, pode ser evangélica, pode ser católica. Você é membro de outra igreja. Mas eu quero só lembrar uma coisa a você. Que mesmo que a gente escolha, mesmo que a gente sirva a Deus por outros caminhos, e mesmo que você acredite que todos os caminhos levam a Deus, eu quero só lhe lembrar uma coisa aqui hoje, porque o Espírito Santo está mandando dizer aqui. Você precisa encontrar um lugar que você sirva a Deus e tenha comunhão com esse Deus. Porque você só vai encontrar o trilho do seu caminho aqui na terra, neste mundo, de forma correta, direcionado por aquele que o Senhor enviou, o ministrador, para cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Você só vai encontrar o trilho correto quando você tiver a comunhão com Deus no lugar que Deus quer que você esteja plantado. Pergunte ao seu irmão, como é que está a sua raiz? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu gosto muito de planta. Quando você planta uma planta, e que você muda esta planta de lugar, e de repente você pega esta planta com 2 meses depois, muda novamente ela de lugar, e de repente você pega esta planta e muda de novo de lugar, ela vai ter dificuldade de se adaptar. Ela vai ficando frágil, as folhas vão caindo e ela não fica bonita. Tem uma irmã aqui que me deu aquela rosa do deserto no meu aniversário, não foi mais ou menos isso? Ou foi no final do ano? E ela disse que ficou impressionada porque a rosa do deserto não dá flor o ano todo. Tem um período, às vezes a folha fica até feia. E ela disse que a daqui não deixa de ter flor. Eu quero comparar nós aqui com uma rosa do deserto. Glória a Deus. Por quê? Porque quando a gente está plantado numa terra que a raiz se adaptou àquela terra, ela vai começar a absorver todos os nutrientes, ela vai ter aquela liberdade de absorver o oxigênio e vai criar uma fotossíntese nela, né? Que ela vai se fortalecer. Amém? Por exemplo, essas palmeiras aqui, no início elas quebraram aí essa parte que passa água, porque a raiz ficava procurando águas. As plantas firmadas, elas não ficam dependendo só da água de cima, elas também vão procurar, as raízes procuram a água do solo. E conforme a planta vai até o próximo lençol freático, e ela se alimenta daquilo. É isso que o Espírito de Deus quer para aqueles que Ele quer trabalhar aqui esta noite. O Senhor está dizendo, você precisa criar raízes aonde o seu espírito se sente bem e alimentado com o poder da palavra. Aí você vai ser fortalecido e vai sair daqui com a armadura renovada, como está lá em Efésios 6, cheio do poder
do Espírito Santo de Deus, com o capacete da salvação. Oh, aleluia! Com a sandália da preparação do Evangelho. Sabe o que é que acontece? Essas armaduras espirituais que o apóstolo Paulo nos ensina. Somente no mundo invisível que nos enxergam com ela. E o inimigo das nossas vidas, que quer ver a nossa derrota, porque é uma confusão no mundo espiritual, que nós não temos a capacidade de ver a olho nu, porque as batalhas são grandes dos dois lados, para ganhar você para o lado deles. Então, eu quero dizer para você que esta palavra tem o poder de colocar você no caminho certo e renovar suas armaduras e quebrar toda e qualquer maldição, toda e qualquer oração contrária, toda e qualquer macumba, todo e qualquer desejo maligno, toda e qualquer coisa que venham reverberar na sua vida de forma negativa, hoje vai cair por terra e nós vamos sair renovados pelo poder do Espírito de Deus. Eita Deus, esse vem com força. Essa foi a palavra profética. Reverberou em você? Quem sentiu aí? Quem sentiu? Recebe, recebe. Fica ligado, recebe. Jesus tinha uma capacidade tremenda, tremenda, de conquistar as pessoas. Aqui ele estava também dentro de um barquinho, pregando para não sei quantas mil pessoas. Assim também como naquela outra ocasião também, que ele conheceu os discípulos, que ele conheceu a Pedro, que ele estava passando pela beira do mar, caminhando pela praia, e aquela multidão seguindo. Aqueles 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, que tinham acabado de ser alimentados com pães e peixes de forma milagrosa. Aquele povo não queria mais deixar de seguir aquele homem, porque aquele homem tinha algo diferente nele. Aquele homem representava alimento, pão, força, fé, transformação e salvação. Quem quer este alimento? Quem vai levar este alimento? O alimento aqui hoje é o poder da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Ele chega, Pedro tinha acabado de passar a noite pescando, não tinha pescado nada. Profissional da pesca, não tinha pescado nada. E ele chega para Pedro, pelo primeiro contato, arranja aí seu barco, porque o povo está me espremendo aqui e eu preciso manter uma distância para me falar. E Pedro olhou para ele e disse: esse homem tem uma coisa diferente, porque tem uma multidão seguindo isso aí. Esse homem é um rabino, é um mestre. Ele vai e sobe no barquinho e ali distancia um pouco o barco, aí pega o microfone da natureza, entra numa canalização de vento que fala para todas aquelas 5.000 pessoas, porque o Espírito de Deus é o Espírito de Deus, aleluia, e Ele está aqui hoje. O Espírito de Deus fala para todos aqueles que querem ouvir. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. E aquele homem falou e as pessoas ligadas nele, e olhou para Pedro, saiu do barco, olhou para Pedro e disse: vai pescar, lança tua rede. Pedro: Senhor, é o seguinte, eu passei a noite pescando, não teve nada. Nem os meus sócios, nem João, nem André também conseguiram, nem Felipe. O meu irmão e mais os meus 2 sócios também não conseguiram. Jesus disse: lança a rede, vá pescar. Uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem. O Senhor está dizendo assim: lança a rede. Lança no lugar certo. Porque o Senhor ainda disse assim: olha, vai mais para aquele lado ali que é mais profundo. Lá é mais fundo e lá você vai conseguir o peixe.
O Senhor está dizendo assim: olha, mergulha nessas águas que eu estou te entregando aqui hoje, que é a água da vida, que você vai conseguir nesse mergulho se aprofundar naquilo que eu quero te entregar, e você vai pescar fartura de peixes. Pedro foi, lançou a rede, puxou. Foi tanto peixe que o barco estava afundando. E Pedro diz: vem, João. Vem, André, me ajuda aqui. Vamos dividir aqui o peso. E os dois barcos estavam quase afundando. Porque quando a palavra é lançada com fé, quando o semeador de sementes, que está aqui, que é o Espírito de Deus, consegue encontrar no seu coração um espaço para que ela fique plantada, esse semeador, juntamente com você, vai vencer todas as intempéries da sua vida, todas as dificuldades. Basta que para isso você creia e receba na palavra de ordem que o Espírito de Deus está entregando aqui a você. É assim que funciona. Quando semeavam a parte da semente, caiu no pé do caminho. E vieram as aves e comeram. Ou seja, a semente não cresceu. Não chegou nem a ser plantada. Ficou só na superfície. Eu fico imaginando que esse pé de caminho aqui, quando a gente ia lá para o sítio da Dona Raimundinha, minha sogra, tinha uma estradinha vermelha, toda batidinha, que a gente chama de pissarra. Parece cimento. Ali não penetra nada. Até quando chove é água, porque a água não penetra. Eu fico imaginando que essa terra era como aquela, que a semente não penetrava de jeito nenhum. Por quê? Porque era uma terra endurecida. Aí, como é essa vertente que eu quero trazer aqui hoje, o que é que eu quero dizer? Mesmo para as pessoas que ainda estão no processo de uma caminhada dentro da casa do Senhor, pessoas que já confessaram, pessoas que, em nome de Jesus, pessoas que vivenciam profissão de fé, ainda são pessoas, algumas delas ainda estão com o solo do coração endurecido. Por quê? Porque qualquer coisa magoa, porque as intempéries lá de fora as machuca, e tudo se torna algo proporcionalmente imenso. Quando a pessoa está ferida, quando a pessoa está magoada, quando a pessoa está decepcionada, qualquer coisa que acontece com ela vai feri-la. Quando a pessoa está liberta e ela consegue manter a comunhão dela com Deus, não é qualquer coisa que a fere, que a entristece, que a machuca. Quando a pessoa está afastada da palavra, dos caminhos do Senhor, cada vez mais ela vai ficando mais fria. O coração vai ficando mais duro. E a semente não penetra. E esses tipos de pessoas também são pessoas que não estão abertas para uma palavra que traga uma nova mentalidade, uma palavra que traga uma nova vida. São pessoas que já endureceram tanto o coração do seu solo, que o seu mundo ao seu redor tem que ser da maneira deles, do jeito deles, e não aceita que nada entre neles. Mesmo a palavra de fé, uma palavra de novas oportunidades, novas possibilidades. Por quê? Porque o solo do coração está impactado. Quando a gente vê no interior as pessoas trabalhando na terra, sucando com aquele aparelho que vai amolecendo a terra, né? No chão duro, o arado não consegue penetrar. O que é que significa o arado trazendo para a nossa vida emocional e psicológica? O que é que tenta rasgar o solo? O que é que tenta rasgar o nosso coração? São as dificuldades, as adversidades.
os problemas, os erros, as falhas, as atitudes tomadas sem um direcionamento, sem um acompanhamento, sem uma ajuda, de um conselho. De repente, você que está acreditando e a coisa não dá, e você recua. E aquele problema, aquela adversidade, aquilo dali é para que você aprenda que no próximo passo que você tomar, você precisa pegar outro caminho. Você não pode passar pelo mesmo caminho de um mesmo erro. Porque aquele foi o suficiente para mim aprender com ele. Esse ar está ressecando minha garganta. Aquele foi o suficiente para aprender com ele. Por quê? Se eu não tiver o coração aberto, o espírito aberto para receber novas orientações do Espírito Santo, ou de uma pessoa de idoneidade séria, uma pessoa que eu acredite, uma pessoa que venha me dar bons conselhos, eu vou continuar aprendendo pelos meus erros, mas o inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros e não comete os mesmos. Porque a estrada, o caminho, o fardo vai se tornar mais leve. Mas não, quem tem um coração endurecido passa pelos mesmos problemas, faz as mesmas tentativas, quebra de novo a cara e continua cometendo os mesmos erros. E não tem como a semente penetrar no solo desse coração. E não pode ser trabalhado. Então, a estrada rígida torna-se fechada para o solo. E essas pessoas se tornam pessoas infelizes. Essas pessoas passam a magoar pelas seus traumas, os seus medos, as suas decepções, que acaba refletindo nas pessoas que você convive. Acaba machucando as pessoas que você mais ama. Deu para entender? Acaba ferindo aqueles que têm investido na sua vida, que têm se dedicado. E essas pessoas, infelizmente, é notório a característica do orgulho. O orgulho é um dos maiores maus. É o que mais atrapalha a vida do ser humano, é o orgulho. Porque o orgulho traz todos os outros tipos de sentimentos ruins. A tristeza, a mágoa, a falta de perdão. Não é, igreja? O orgulho nos atrapalha muito. Quem consegue se libertar do orgulho, chega a um ponto que mesmo que eu diga que você não é legal, que você não é uma pessoa boa, você vai olhar para mim e dizer, glória a Deus, pastora, pois eu lhe acho ótima. E aquilo não vai te afetar. Por quê? Porque você está sendo provada na sua ferida. Você está sendo provado na sua doença. E você precisa se sair desse ciclo. Porque se você não sair desse ciclo, você não vai subir o degrau que você precisa subir. Deu para entender? O segundo tipo de solo caiu num lugar que tinha muitas pedras, onde não havia terra o suficiente. Eu vou trazer para uma vertente assim. Eu estou trazendo isso daqui, eu tenho lido muito Augusto Cury. Eu estou inspirada também no Augusto Cury. Glória a Deus. E também nas experiências que eu tenho tido com as pessoas que estão no meu convívio. Nesses 25 anos de chamado que eu tenho aqui. Eu tenho quase 30 anos de serva de Deus, mas 25 vai fazer agora no dia 27 de julho que eu estou aqui. Glória a Deus.
A gente percebe as pessoas que quando, no início da sua caminhada, logo que aceita Jesus, é uma fervorosidade, é uma alegria, é um júbilo, a semente, e é glória a Deus, e a palavra penetra, e a pessoa fica naquela alegria, naquele júbilo tremendo. Recebe com uma facilidade grande. Mas quando os problemas começam a surgir, né? Quando as dificuldades começam a surgir, essas pessoas começam a esfriar. Por quê? Porque na cabeça delas, elas acham que está fazendo parte de um corpo, de uma igreja. Aceitar Jesus como seu Salvador, pronto, aqui já virou o céu. Não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter problema financeiro, não vai ter dificuldade. E na realidade, igreja, na vida de muitos escolhidos de Deus, e vocês são testemunhas disso, quando existe um chamado na sua vida e que Deus quer dar 10 vezes mais do que o que você tem, porque você vai entrar no caminho certo, muitas vezes quando você está entrando no trilho, no caminho que o Senhor quer, você começa a passar provações maiores. Mas é por um rápido tempo. Quando você começa a dizer, Deus sabe, eu tenho confiança, eu tenho certeza. A palavra de Deus diz, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas para você ter essa armadura com poder e autoridade, ao ponto de você falar com voz profética, como eu falei ainda agora, que lancei a palavra, eu senti a palavra reverberando em você. Você primeiro, nesse mesmo versículo que diz que resistiu o diabo, ele diz, primeiro você tem que obedecer a palavra de Deus, estar sujeito à palavra de Deus, que é a maior orientadora e fortaleza para a nossa fé, para nossas armaduras. Glória a Deus. Esse solo rochoso, ele se alegra, recebe logo, mas qualquer problema, ele desiste, porque ele acha que não vai ter problema. E na realidade, a vida da gente não deixa de ter problema. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que você recebendo a orientação e a palavra, você vai fortalecer as suas armaduras. Jesus não disse que a gente não ia ter problema. Mas Jesus disse que a gente ia vencer os problemas. Deu para entender? Porque enquanto nós estivermos neste mundo, nós não vamos deixar de ter problemas. Enquanto estivermos neste mundo, entendam isso. Nós não vamos deixar de ter pessoas que pensem diferente da gente, que agem diferente da gente. Porque quando a gente começa a entender e compreender e respeitar cada pessoa da maneira que eles são, aí sim nós estamos no caminho da maturidade. Porque não vai ser você que vai mudar a pessoa e nem vai ser eu. Vai ser ela mesma passando pelas provações, das meninices dela, dos erros dela. Ela quem vai aprender com o próprio Senhor. E até lá, mesmo que você conheça a palavra de Gênesis, Apocalipse, mesmo que tenha lido a Bíblia 1000 vezes, mesmo sabendo que aquela pessoa está num caminho errado, nós não podemos fazer nada a não ser pregar a palavra e orar para que aquela pessoa tenha a força de querer receber a verdadeira semente, que é a palavra de Deus que liberta. A palavra é luz. Você pode dizer luz? É uma luz que reluz. Você pode dizer reluz? A palavra é fé. A palavra alimenta. A palavra conscientiza. A palavra liberta, a palavra é poder, a palavra é profética, a palavra salva, a palavra cura, a palavra restaura tuas finanças, a palavra renova o teu casamento, a palavra alegra o teu coração, a palavra traz transformação. A palavra tem poder quando ela é lançada com fé pelo profeta que está sendo usado pelo Espírito de Deus, que quer que a sua igreja entenda que Ele é Deus e pode mudar o quadro da tua vida.
Nós não podemos lidar com a palavra de Deus, com novos relacionamentos, que no começo é uma paixão, uma coisa linda, maravilhosa, e com o tempo a rotina vai cansando. Verdade ou mentira? A palavra de Deus, ela tem que se renovar dia a dia na nossa vida. Não é isso que a Bíblia diz? Tem que ter um renovo. E eu tenho visto muitas desculpas. Eu tenho visto muita dificuldade em as pessoas ter uma comunhão e uma fidelidade naquilo que elas precisam ter, que é mais importante para a vida delas. Que é ter esta rotina de comunhão, de vir para a igreja, de receber a palavra, porque o próprio Senhor diz, onde há 2 ou 3 em meu nome, eu me faço presente. O que é que ele quer dizer? Quando a igreja, o corpo está junto, reunido, ele está presente, e aqui você recebe a sua bênção, a sua vitória. Então, nós não podemos viver só de emoções e querer só coisas novas. Temos que aprender a ser fiéis e administrar aquilo que foi confiado a nós. Não é só no início, não é só no começo. Mantenha, não é só na aprovação, não é só na dificuldade. Mantenha a sua fidelidade, o seu comportamento idôneo de fidelidade àquele que tem o poder de reverter o quadro da tua vida, que é o Senhor Jesus. Você só vai ter poder de fazer com que a sua vida seja transformada se primeiro você buscar ter comunhão com Deus. Quando você tem essa comunhão, que eu não vou forçar nem obrigar, nem Jesus fazia isso, mas quando você tem e busca essa comunhão, você vai sentir por você mesmo a diferença que esta comunhão faz na sua vida. É só isso que eu oro ao Senhor. Glória a Deus. A terceira. Mas vindo o sol, queimou. Caiu no pé da grade, por quê? Porque ficou na superfície. E o sol veio e queimou, ou seja, os problemas, as adversidades, né? E a outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Essa aqui é a pior etapa que tem. Porque para cada uma dessa daqui, deve ter um concorrente, né? Qualificado aqui. Né? É porque hoje nós temos poucas pessoas aqui. Para cada semente dessa, porque nem todo mundo que está aqui dentro, a própria palavra de Deus diz que só vai subir até essa parte. Deu para entender? A própria palavra de Deus diz que a semente, o trigo, ele está cheio. Quando ele está cheio, esse tipo de semente, ele faz o quê? Ele faz exatamente isso aqui, ó. 101, 31. Ele produz, ele frutifica. Se a semente ela não está dando outras sementes, é porque a raiz dela não está fincada no solo certo. Ou seja, ela não está cumprindo o papel dela. Do id. O id. Marcos 16:15. Dá para entender, igreja? Diga aí para o seu irmão, você é joio ou trigo? Medite sobre isso. Não sirva ao seu propósito de cristão de uma forma relaxada e preguiçosa, e está aqui ouvindo, e crê, recebe, mas quando chega em casa, esfria de novo. Por quê? Porque ao teu redor, ao meu redor, existe uma batalha. Tudo aquilo que acontece no nosso mundo físico real, primeiro é determinado no mundo que você não vê. Mas que com o tempo que você consegue manter esta comunhão, esta ligação, você vai começar a ver as coisas com um olhar diferente. E quando você começa a ter revelação e a olhar com um olhar diferente, o que acontece? Nada pode contra a sua vida. Você sabe o que acontece? Você se torna embaixador de Cristo. Aonde você pisar, a terra vai ficar sarada. Porque você faz a diferença. Porque você está cheio da luz.
Porque as trevas não suportam aqueles que estão na luz. Ela vem, bate e cai. Quem quer essa luz aí? Vem, bate e cai. E você segue. E você marcha como um soldado disciplinado, cheio da direção do Espírito Santo de Deus. Mas se você for olhar para o combatente do lado, e for olhar para trás, e for se magoar com esse, e não continuar, você vai ficar no meio do caminho. Você vai parar. Vai estagnar. Vai ficar só. Vai pular de igreja em igreja. E não vai se encontrar em lugar nenhum. Porque o problema não é a igreja. O problema é você. Isso é muito sério. E tem igreja aí que é proibido pregar assim. Tem igreja aí que só prega bênção para poder não perder a membresia. Mas eu estou aqui para falar a verdade, uma verdade que conscientiza e que liberta, e que cura, e que transforma, e que traz armadura de poder para a sua vida. É isso. No meio dos espinhos. Aí diz que a semente conseguiu, a raiz, a planta ficou bonita. Conseguiu dividir o espaço entre os espinhos. E foi indo. Daqui a pouco, os espinhos começaram a crescer. Começaram a crescer e começaram a sufocar a planta. E aí a planta, os espinhos têm tendência a receber mais oxigênio, mais ar, mais sol, fotossíntese. E ela fica mais forte e vai sufocando a plantinha. Cresce mais rápido. Pode prestar atenção que o espinheiro cresce mais rápido. E a planta se enfraquece e se sente sufocada. O que é que eu entendo por isso? O que eu entendo aqui, e que o Augusto Cury me fez entender e ver, e que o comportamento de algumas pessoas, inclusive às vezes até o próprio pregador está incluso nisso, porque a palavra não vai só para ele, ela vem para cá também. Porque nós estamos numa caminhada de busca, de aprendizado. Não tem ninguém perfeito aqui. Glória a Deus. Às vezes são situações, por exemplo, a gente resolve todo tipo de problema lá fora. Escuta todo mundo, orienta, aconselha, ora, a gente demonstra aquela força. Aí a pessoa diz, mas aquele homem tem uma fortaleza muito grande. Ô mulher de Deus, fui lá, saí de lá uma bênção. Cheguei lá quebrado, saí lá fortalezona, né? Cheia de poder, cheia de alegria. Liguei de madrugada, não estava dormindo. O pastor orou por mim, né? Fiquei bom e fui dormir. O pastor ficou acordado. Glória a Deus. Por quê? Porque as pessoas que deixam o espinho sufocar são aquelas pessoas que não têm estabilidade emocional de lidar com os seus próprios problemas, com as suas próprias falhas, com a sua própria família, com seus próprios filhos, com seu próprio esposo, com a sua própria esposa, com as suas próprias dificuldades, com suas próprias falhas, inclusive carnais, que muito mexe com ela, porque ela gostaria mesmo de estar, ou ele gostaria mesmo de estar, era liberto, glorificando a Deus, cheio do poder de Deus, colocando a mão no doente, curando, o aleijado se levantando, o cego vendo. Era isso que as pessoas gostariam. Mas às vezes os nossos inimigos maiores e piores somos nós mesmos. Quando o problema está em casa, a gente não tem força de lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Por quê? Porque às vezes nós enfrentamos o mesmo problema anos seguidos, aconselhamos anos seguidos, e sentimos e sabemos que não somos ouvidos, e a gente observa que não há transformação. E isso não pode atingir nem nos abater, porque nós temos o poder da palavra de Deus na nossa vida. Você é diferente. Diga para o seu irmão, faça a diferença. Repreenda tudo isso, levante a cabeça, marche e olhe somente
para o Senhor, que é o teu socorro presente. E a última semente, todos nós sabemos, que é a boa semente, ela vem por um solo que está preparado. Aquele solo, sabe aquele solo que já passou a máquina, que já trabalhou, que a terra está bem preparada, aí você joga a semente, a chuva bate, joga a semente, entra com a maior facilidade. É aquelas pessoas sofridas, são aquelas pessoas vividas, machucadas, mas inteligentes o suficiente para saber que tem que dar continuidade na sua vida. Inteligente o suficiente para entender que nós não podemos parar, que nós não podemos olhar para trás, que nós temos que continuar e acreditar no que o Senhor deixou dito. Vai, aleluia. Vai, porque você é um vencedor. Faça a carreira que está proposta a você. Mas seja um atleta. E o atleta tem que ter disciplina. O atleta que tem disciplina, ele chega no pódio. Ele recebe a coroa de louros. Ele recebe o seu galardão. Ele recebe a vitória. Ele recebe a direção. Lá está aquele que está olhando para você. O nome dele é o Consumador da Fé, o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.